No Japão antigo, acreditavam que maldições podiam ser filtradas e lançadas contra um inimigo. Na forma de poções, tais maldições comprometiam a vontade de suas vítimas, ao ponto de enlouquecê-las. Considerada magia negra, foi implacavelmente perseguida e banida à clandestinidade. Cupincha, Sujaia, eu sou o Rusmé do Curionautas.com.br e hoje novamente eu compartilho com vocês um assunto que me deu muito trabalho para investigar. Por causa do hermetismo, do secretismo, por causa da clandestinidade do tema. Essa pesquisa deve ter durado ao todo, juntando todo o tempo que eu passei em cima do tema, mais que um ano. Sério. Eu precisei me acostumar com várias coisas, com vários conceitos que eu nem fazia ideia que existiam. Eu até que já conhecia o assunto meio que de leve, mas pesquisando, eu descobri que se trata de um universo de magia muito grande. E claro, né, Cupinchas, que tanto tempo pesquisando só poderia culminar em muito, mas muito material. Só que aqui nesse vídeo eu compartilho com vocês apenas um pouco desse lado estranho do Japão, desse lado obscuro do Japão, e praticamente desconhecido aqui no Ocidente. Aqui vai o alerta de que esse tema envolve a morte de muitos, mas muitos animais de forma estúpida. Esse assunto é pesado, nojento e revoltante. Portanto, quem for impressionável não deve prosseguir de jeito nenhum. Segue a adaptação. Cupinchas, houve um tempo em que mulheres de pequenas aldeias do sul da China foram acusadas de enfeitiçar os homens do norte com uma poção mágica, considerada por muitos como um elixir venenoso. Muito, mas muito antigamente, essas mulheres eram detentoras da magia Shaoguei, em japonês, Souki, ou aproximadamente traduzindo, demônio das ervas. Durante muito tempo, na China antiga, aceitar a hospitalidade de mulheres nas regiões montanhosas do sul representava um risco real, até meados do século XVIII. Contam que essas mulheres seduziam os viajantes e negociantes que vinham do norte, servindo a eles refeições e bebidas contendo uma poderosa poção, que ficou conhecida como Gu, em chinês. Essa poção, quase sempre descrita como veneno, virava a cabeça do viajante, impedindo que o pobre bicho voltasse à sua casa no norte do país, e se tornava uma espécie de escravo, com a vontade própria bastante comprometida. Gu, ou Gudu em chinês, ficou conhecido como Kodou ou Kojutsu em japonês, um conjunto de estranhas técnicas para a criação de poções. No Japão, o Kojutsu passou a ser considerado magia negra e foi perseguido, foi banido à clandestinidade. Ao mesmo tempo que era e é considerada magia negra no Japão, cuja essência é considerada enlouquecedora, na China antiga tinha uma conotação mais venenosa, mais letal. A lenda conta que essas mulheres do sul da China seduziam os homens do norte. A maioria eram comerciantes, alguns eram soldados, cobradores de impostos, enfim. Só que esses homens, um dia, precisavam ir embora. E, claro, abandonavam essas mulheres. Assim que essas mulheres do sul começaram a fabricar o veneno Gudu e, frequentemente, envenenavam esses homens. Assim que se o homem voltasse para elas no tempo que ele havia prometido, elas davam o antídoto. Mas se ele ficasse no norte,
simplesmente morria. Dizem que essas informações nada mais eram que propaganda negativa criada pelos governantes chineses nos séculos 17 e 18. Naquele tempo, os governantes chineses eram contra os costumes liberais dos povos do sul da China, principalmente contra as mulheres e o que elas representavam para suas culturas. Ao que parece, não chegou a ser uma caçada às bruxas como foi na Europa, mas houve muita perseguição a minorias culturais e religiosas. Foram decretadas prisões e penas de morte a quem utilizasse o gudu. Ou, como quase sempre acontece nesses casos, né, Copenchas? Bastava que alguém dissesse que fulana ou ciclana mexia com isso para o governo chinês cair em cima e punir de forma exemplar. Ao mesmo tempo em que dizem que isso nada mais era que propaganda negativa, o fato é que naquele tempo, século 17 e 18, os médicos imperiais chineses foram obrigados a trabalhar na criação de antídotos contra o gudu. Por volta do ano 700, no Shunjun Sengoku Jidai, ou o período da primavera e do outono dos reinos combatentes, essa obscura vertente ancestral acabou sendo introduzida no Japão a partir da China. Eu estava lá. Naquele tempo, que chega a ser um delírio de tão antigo, esse modelo de encantamento foi assimilado pelos já existentes feiticeiros japoneses. De modo secreto, eles exerciam essas práticas que já naquele tempo eram consideradas intoleráveis. Tanto o modelo chinês, que era a obtenção de veneno, quanto o modelo japonês, que visava a elaboração de uma espécie de elixir místico para subjugar a vontade de alguém, espiritualmente ou mentalmente, a técnica para criar a poção era basicamente a mesma. A técnica maldita basicamente implicava em reunir em uma só arena vários animais venenosos, como serpentes, centopeias, aranhas, escorpiões. Todos eram colocados juntos para que lutassem entre si e para que sobrasse apenas um único vencedor. Em alguns casos, o animal que restava sobrevivia se alimentando dos despojos dos animais derrotados. O princípio era obter o mais forte veneno, e o modo era esse cruel método de seleção artificial de animais, em sua maioria venenosos. Eu pego mal com esse tipo de coisa, Copenchas. Em um único prato, tigela, gaiola, ou até mesmo em pequenas ou grandes arenas, reuniam serpentes venenosas e não venenosas de várias espécies. A serpente vencedora era então morta e usavam todo o seu corpo para fazer uma espécie de pó, uma poção. Na China, essa poção era considerada um veneno mortal. O mesmo era feito no Japão, onde destilavam por esse método a poção chamada Jakko, a cobra. Só que no país do Sol Nascente, no Japão, acreditavam que era magia negra. Essa poção Jakko teria o efeito de uma bomba relógio, que ao ser ingerida na comida ou bebida pelo alvo, este sofreria de 7 a 8 dias com dores excruciantes. E por fim, morreria, já que não existia nem antídoto, nem tratamento, nem muito menos contra-feitiço. Na China, os métodos para ministrar a poção, para envenenar o oponente, geralmente incluíam inserir o pó venenoso debaixo da unha do polegar, ou esconderem anéis, pulseiras, etc., e sorrateiramente contaminar a tigela do desafeto, durante alguma festa, por exemplo. Muitas vezes não adicionavam na comida em si, mas sim no prato onde a comida era servida. E pasmem, Copenchas, a poção também podia ser inalada através de incensos. Dizem que quando o treco fazia efeito, o peito e a barriga da vítima endureciam. E então,
o pobre bicho vomitaria uma coisa comprida que mais parecia ser uma cobra. Dentro das poções de serpentes, haviam vários tipos, mas para dar um exemplo, eu vou citar apenas 2 poções japonesas. A poção Injako, sombra da serpente, provocaria vômitos, diarreia, inchaço na barriga, falta de apetite extrema, boca seca e febre. Quando os sintomas pioravam, a vítima ouviria o som de uma grande quantidade de insetos se movendo pelo seu rosto, pelo nariz, pelos ouvidos e principalmente pela barriga. Uma espécie de sinestesia. Sobre a pele da vítima, surgiriam tumores inflamatórios. Acreditavam que não existia nenhum tipo de antídoto, remédio, tratamento ou contrafeitiço, e a vítima morreria em exatos 30 dias. A poção Seijako, serpente viva, provocaria um grande inchaço na barriga de mais ou menos 1 palmo de altura. Provocaria fortes tremedeiras e a vítima não conseguiria praticamente comer coisa alguma, principalmente carne. Por fim, sobre a barriga da vítima, se formava o relevo de uma serpente ou o relevo de uma tartaruga, já que para fazer essa poção colocavam para lutar serpentes venenosas e tartarugas supon, a tartaruga de casco mole. Portanto, acreditavam que o animal vencedor passaria algumas características à vítima. A pessoa afetada sentiria como se estivesse sendo violentamente mordida por dentro de todo o seu corpo. Sentiria dor de cabeça insuportável e uma diarreia descontrolada durante a noite. Acreditavam que em um dado momento avançado dos sintomas, pequenas serpentes eram trazidas de fora de casa pelo vento. Essas supostas minúsculas serpentes começariam a morder os poros da vítima, que era então mordida por dentro e por fora. A vítima morreria depois desses terríveis últimos sintomas. Como disse antes, cupinchas, essas são apenas 2 de várias poções envolvendo serpentes. Conforme o propósito da poção, colocavam junto de animais venenosos animais sem veneno, como a ovelha, o boi, a cabra, o porco e o rato, para que lutassem entre si. Não tinham veneno, mas naquele tempo acreditavam que o fel, a bilis desses animais, era venenosa. Assim que do combate e morte de cavalos, mulas, bois, cabras, se extrairia a poção Rako, a mula, cujos sintomas seriam parecidos com a poção da sombra da serpente, que eu mencionei antes. Apenas que quando a vítima sentia dor, ela se curvaria, se dobraria toda em si mesma, em um tipo de convulsão, e cairia de 4, como uma mula. Depois de muito sofrimento, a vítima morreria. Do combate entre escorpiões, centopeias, baratas d'água e piolhos, já que no passado não sabiam que o piolho transmitia doenças e achavam que eram causadas por veneno, extraíam o shichiko, mas somente se o vencedor e o único que sobrasse fosse o piolho. Quem fosse contaminado com essa poção sentiria uma coceira tremenda por todo o corpo e, ao se coçar, surgiria uma espécie de espuma sobre a pele. Ao coçar mais ainda, essas bolhas de espuma estourariam e de dentro surgiriam milhares e milhares de piolhos. Ai, pra luz. A poção Shichiko, o piolho, não matava, mas enlouquecia a vítima. Não é pra menos, né? Se o escorpião vencesse, e não o piolho, a poção era chamada de Katsuko.
os efeitos seriam muito parecidos, apenas que em vez de piolhos, vertendo de bolhas na pele, seriam pequenos escorpiões. E, diferente da poção de piolhos, a vítima morreria. Ai, pra luz. Também usavam pequenos insetos indefinidos, já que no passado atribuíam males a essas pequenas criaturas. A crença de que pequenos seres causavam mal, como parasitas de qualquer tipo, era similar à nossa crença atual em doenças causadas por bactérias. Só que na China antiga, achavam que tais criaturas possuíam algum tipo de veneno. E no Japão antigo, achavam que possuía algum tipo de maldição. Vespas, abelhas, formigas, aranhas, louva-a-Deus e moscas também eram aprisionados para que lutassem entre si. Patos, galinhas e pássaros, ainda que não possuíssem nenhuma toxicidade, também poderiam ser vencedores desses combates miseráveis, gerando, segundo acreditavam, venenos ainda mais poderosos. Também colocavam para brigar até a morte larvas, vermes, bicho da seda, cigarras e minhocas. Em bacias d'água, ou em grandes tanques, ou ainda em cercados na água, adicionavam várias espécies de peixes, entre eles o raigyo, um peixe muito parecido com a nossa traíra, sem veneno, mas muito agressivo. Além disso, adicionavam enguias de água doce, mussuns e o bagre, o peixe também conhecido no sul do Brasil como jundiá. O jundiá tem espinhos nas barbatanas, que provocam uma ardência tremenda quando cravam nas mãos de quem não sabe manipular o peixe na hora de tirar do anzol. Também reuniam várias espécies de sapos, tartarugas e até mesmo, por incrível que pareça, golfinhos para que lutassem entre si. Como disse antes, de todos esses combates malditos, miseráveis, abomináveis, saía um único sobrevivente, de onde retiravam a chamada essência da loucura, o elixir da demência. A quantidade de animais aprisionados para que lutassem entre si variava de 7 animais a 100, e chegavam a deixar esses animais presos, lutando entre si, por dias, semanas ou até mesmo, em alguns casos, por um ano inteiro. Cupinchas, nem tudo era obtido de animais. Por vezes, usariam até mesmo criaturas fantásticas do folclore. Precisamente, usaram a arma de defesa de um suposto monstro folclórico, o Ie, em chinês, ou Kinyo, em japonês, uma certa criatura misteriosa que viveria na beira do mar. O Kinyo seria um monstro que, ao que parece, pertenceria à categoria Chimimoryo, uma classe de seres semelhantes aos yokai, demônios, duendes, monstros folclóricos do Japão. No livro Soul Jinki, em português, Em Busca do Sagrado ou Em Busca do Sobrenatural, uma publicação chinesa do ano 350, figura que o Kinyo era uma entidade que viveria enterrada na areia da praia. Essa suposta criatura cuspiria areia e água nos seres humanos que se aproximassem, e quem fosse atingido por essa areia seria vítima de fortíssimas dores de cabeça e morreria. Os chineses investigaram e deduziram que a areia em si era perniciosa caso entrasse no corpo humano, não sendo, portanto, um veneno, mas passou a fazer parte das poções porque era a defesa de Kinyo. Ok, cupinchas, tudo que eu compartilhei até aqui com vocês não convence como veneno. No máximo, pode até nos dar a sugestão de que sejam poções místicas, poções mágicas. Mas veneno? Fala sério, né? Aí que tá, cupinchas. Eu tô falando sério.
A gente sabe, né, copistas, ou tem a noção de que, por exemplo, veneno de abelhas, ou até de alguns escorpiões, além de não serem tão fortes, evaporam ou se degradam com o passar do tempo. Logo, não fariam mais efeito. Mas acontece que adicionavam mais alguns elementos a essas poções. E entre esses elementos, alguns eram letais. À primeira vista, é só pó de inseto. Mas se, por exemplo, nessa mistura houver cianeto, estricnina ou arsênico misturado, aí já era. Entenderam? Esse é o princípio real do Kojutsu chinês, do Gudu chinês. O fato é que para completar essas misturas, adicionavam sais, minérios, tubérculos, ou seja, raízes que logo adiante eu explico o que eram, ervas ditas medicinais, algumas algas marinhas, veneno de baiacu, sementes venenosas. E esses itens sim davam as fórmulas características tóxicas ou narcóticas, quando ingeridas, aspiradas ou injetadas na corrente sanguínea. Quando digo tubérculos, raízes, eu me refiro à raiz do torikabuto, o acônito da Ásia, que dependendo da dosagem, pode provocar de paralisia temporária a morte. O veneno do peixe baiacu, fugo, tetrodotoxina, pode ser fulminante. Mesmo em pequenas quantidades, pode matar um adulto em poucas horas. Muitas dessas poções levavam arém, ópio. Daí já viu, né? Dizem que o ópio provoca uma sensação de euforia, que pode afetar a consciência, o senso de realidade e que seria um potente anestésico e que pode causar alucinações fantásticas. Assim que muitos dos efeitos assustadores que eu descrevi poderiam ser explicados como alucinações provocadas pelo ópio ou outros narcóticos adicionados nas poções. Tá, e funcionava? Na China, 5 pinchas, já que faziam a vítima engolir o treco. E como continha veneno de verdade, poderia até matar uma pessoa. Já no Japão é mais uma questão de crença, já que nem sempre faziam a vítima engolir a poção, mas sim geralmente enterravam sob a cama do inimigo ou enterravam na soleira da porta ou do portão da casa por onde o desafeto passasse. Bastava a vítima passar por cima para ser contaminada pela maldição. Em alguns casos, o feiticeiro japonês, muito ousado por sinal, quebrava uma urna contendo o feitiço nos pés do alvo, liberando desse modo a maldição Kojutsu. No Japão, acreditavam e ainda acreditam que a vida da pessoa amaldiçoada por Kojutsu se tornaria um inferno. Tudo dá errado. Trabalho, dinheiro, amor, família, saúde, enfim. A pessoa perderia tudo e principalmente perderia a vontade, o ímpeto de vencer os problemas. Em alguns casos, a vítima sentiria ataques físicos de demônios. Em ocasiões, passaria para uma espécie de outra realidade, um outro mundo distorcido como uma ilusão, cheio de coisas sinistras. E a vítima voltaria totalmente destrambelhada desse lugar mental. O feiticeiro, por sua vez, poderia tomar tudo da vítima, até mesmo a sua casa e a sua família, e por fim, a vítima enlouqueceria e cometeria suicídio. Copinchas, esse assunto é gigantesco e dá até para escrever livros e mais livros. E claro, né, não dá para comprimir tudo em um vídeo só. Só que não dá para falar desse tema sem uma breve menção aos ninjas. Surpresa! Isso mesmo, copinchas. Ninjas. Os ninjas são detentores desses conhecimentos. Não pela conotação mágica, mas sim pela composição venenosa das poções. Atenção, copinchas, eu estou dizendo que os ninjas são detentores desse conhecimento. Não que eles fiquem colocando animais para brigar e daí tirar uma poção.
No passado, os ninjas observaram que um que outro elemento dessas poções eram venenosos por si só. Eles então se concentraram em certas raízes, certos minerais, certos cogumelos, sementes, todos venenosos ou alucinógenos, ou ainda utilizados para a criação de remédios. Ainda que existam diferenças de clã para clã ninja, cada guerreiro das sombras é basicamente um médico. Ele tem um conhecimento profundo da criação de remédios, e ao mesmo tempo, os ninjas detêm o conhecimento de dezenas a centenas de venenos e seus antídotos. Mortíferos em suas missões, os ninjas e principalmente as kunoichi, as mulheres ninjas, utilizavam tais venenos para ludibriar e exterminar os seus alvos. É quase certo que os ninjas não usam mais o Kojutsu como arma hoje em dia, mas com certeza os ninjas conhecem muito bem todo esse universo. Notaram que eu falei no presente? Pois é, copinchas. Pasmem, os ninjas ainda existem e são muito mais mortais do que jamais foram. Só que, novamente, devido ao secretismo que envolve o assunto, é muito difícil de falar dos ninjas de hoje em dia. Como eu disse antes, né, copinchas? Esta é apenas uma breve menção aos Guerreiros das Sombras. A polícia japonesa e autoridades não podem fazer nada contra o que as pessoas consideram ser magia negra. Só que quando a polícia descobre um caso envolvendo Kojutsu, papo sério, ela não quer nem saber, copinchas. A polícia mete multa ou prende, ou ainda as duas coisas, apenas colocando na conta do charlatanismo. Mesmo que o Kojutsu japonês seja apenas pó de inseto, digamos assim, e ainda que fosse uma religião passível de se defender através das leis de liberdade religiosa, mesmo assim não há tolerância. A polícia trata de reprimir e pronto. De uma forma ou de outra, em brancas nuvens não passa. Houve um caso, que eu me lembro no final da década de 70, onde um certo grupo de feiticeiros estava vendendo patuás, ou mamori, contendo pó Kojutsu. Bem, todo mundo acabou preso e processados por charlatanismo. Digamos que no fundo, muitos acreditam, até mesmo entre as autoridades. E as pessoas que não acreditam simplesmente não toleram. Apesar da técnica ter tomado um rumo diferente no Japão e se tornado a magia negra japonesa, os poucos japoneses comuns que conhecem o tema consideram a prática ao mesmo tempo devastadora e covarde. Hoje em dia, muitos acreditam que o Kojutsu já não exista mais no Japão. Só que não é bem assim. No Japão, na China, assim como em praticamente todas as nações, sempre existe o mercado negro. Negócios e negociantes sombrios que resistem ao passo do tempo, mantendo suas atividades por trás da sociedade. Máfia. Ainda hoje, copinchas, é possível comprar amuletos ou poções Kojutsu através do mercado negro em uma que outra província do Japão. Eu me condoo, eu me solidarizo com os sentimentos de muitos de vocês, copinchas, que sentem revolta com essa matança de animais. Eu acho que alguns são capazes até de perguntar: poxa, por que não colocam pessoas para lutar entre elas e daí tirar o suposto veneno? Cuidado, lembrando que caso assim fosse, por equivalência, seriam pessoas inocentes. Pois saibam que existe um filme japonês justamente com essa premissa. O filme se chama Dokumushi, uma produção de 2016. Cupinchas, saibam que todas as nações possuem um lado negro, e o Japão nem de longe é uma exceção. Muitas vezes esse lado negro é governado exclusivamente pelo egoísmo, e os dominados são ignorantes medrosos.
Todo mundo sente medo daquilo que não conhece. E eu tenho comigo que só conhecendo, que só através do conhecimento, a gente pode se precaver, se antecipar, se prevenir. Toda essa informação, cupinchas, que eu compartilhei com vocês, que na verdade é bem resumida até, tem uma intenção maior do que visualizações no meu canal. O que eu realmente quero é que vocês, meus cupinchas, se enriqueçam de verdade, que descubram, que aprendam com esse material. E eu gostaria muito que não fosse com ódio ou com raiva. Eu gostaria muito, cupinchas, que vocês meditassem com calma sobre tudo isso. E que pelo menos tentem levar em consideração que o Japão e a China, e praticamente todos os países asiáticos, se desenvolveram isolados do resto do mundo. Portanto, muito do modo de pensar é diferente, muitos valores são diferentes. Assim que eu só posso apelar, cupinchas, para os sentimentos, que são mais ou menos iguais para todos. Eu só posso apelar para a compaixão, mas em toda a sua extensão. O que eu quero, cupinchas, é fazer a seguinte reflexão. É válido fazer o mal contra alguém? Será que por um sentimento negativo que se tenha contra alguém, justificaria o sofrimento de animais dessa forma? Só para se ter um desejo egoísta, um desejo passageiro realizado? Sério mesmo? Não. Nenhum animal merece um fim desses. E ainda, ninguém nesse mundo merece que a gente perca a nossa paz. Como disse antes, cupinchas, esse assunto é enorme, é imenso, e até que merecia mais vídeos para falar sobre mais detalhes, mas eu não sei. E é isso, cupinchas. Obrigado por assistirem. Abraços.